PGR pede envio de denúncia contra Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo para a Justiça Federal do Paraná. CNJ, Nações Unidas e tribunais brasileiros trabalham por um sistema eletrônico cada vez mais integrado e com acompanhamento real dos presos do país. Possamos dar a devida dignidade àquelas pessoas que, pelos ilícitos cometidos, estão sofrendo, mas que não podem sofrer além daquilo que foram sentenciados. Supremo fecha primeiro semestre com quase 8.000 processos julgados. Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece que ex-marido deve indenizar e reembolsar a ex-mulher por deixar de pagar o financiamento do imóvel da família. O ex-marido tinha se comprometido em acordo judicial a pagar as prestações do imóvel, mas como não cumpriu, agora vai ter que desembolsar pouco mais de R$170 mil. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal para enviar para a 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, o inquérito que investiga a ex-senadora e atual deputada Gleisi Hoffmann e o marido dela, o ex-ministro do Planejamento, por supostos crimes contra a Petrobras. E quem tem os detalhes e conversa ao vivo com a gente agora é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, Gleisi Hoffmann e o marido, Paulo Bernardo, que foi ministro do Planejamento, eles são suspeitos de praticar crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro contra a Petrobras, BNDES e também o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. De acordo com a denúncia, os dois faziam parte de um núcleo político de organização criminosa. A diretoria da Petrobras teria recebido mais de R$130 milhões em propina de empreiteiras. A PGR pede, com base em decisões do Supremo Tribunal Federal, para que o inquérito vá para a primeira instância, porque nesse caso não há que se falar em prerrogativas de foro. Isso porque os supostos crimes que teriam sido cometidos quando ela era deputada federal, quando ela era senadora da República e hoje, atualmente, ela exerce o cargo de deputada federal. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carol. Uma empresa de Minas Gerais conseguiu na Justiça que a penhora de pedras preciosas seja aceita como garantia de execução fiscal pela Fazenda Nacional. A decisão é do TRF1. A 7ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região destacou que a jurisprudência do TRF1 e do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de negar a penhora de pedras preciosas sem laudo de avaliação, porque é impossível verificar a origem, autenticidade, estado e valor do material. Mas no caso da empresa de Minas Gerais, o colegiado ressaltou que as esmeraldas penhoradas estão acompanhadas por laudo de avaliação assinado por um perito com formação em engenharia de Minas, especializado em gemologia e inscrito no órgão competente. Segundo os magistrados, o laudo atesta de forma suficiente a quantidade do material, a procedência, a pureza e o valor das pedras, que à época da confecção estava em torno de R$42 mil, quantia superior à execução fiscal. Segundo a relatora, desembargadora federal Ângela Catão, o simples fato da Fazenda Nacional entender que um bem é de difícil alienação não é suficiente para indeferir a penhora. Superior Tribunal de Justiça firma nova tese sobre cálculo de previdência complementar. O colegiado estabeleceu que a renda inicial é definida pelas regras vigentes no momento da aposentadoria e não aquelas que estavam em vigor na assinatura do contrato. O caso que representou a controvérsia na segunda sessão do STJ é de um aposentado contra uma entidade de previdência privada. Ele discordava dos descontos provocados pelo fator previdenciário, uma fórmula de cálculo incluída na legislação posteriormente à contratação do plano dele. Mas o colegiado confirmou que o valor do benefício está de acordo com a legislação. O ministro Vilas Boas Cueva, cujo voto prevaleceu no julgamento, mencionou 3 leis brasileiras segundo as quais a entidade fechada de previdência privada sempre pôde alterar os regulamentos dos planos após a assinatura do contrato. As alterações servem para manter o equilíbrio das reservas e permitem à entidade de previdência cumprir os compromissos assumidos diante de novas realidades econômicas e de mercado surgidas ao longo do tempo.
No caso julgado, o demandante aderiu ao plano de previdência privada em 1977 e aposentou-se por tempo de contribuição em 2010. Em 1999, entrou em vigor uma lei que alterou o cálculo da aposentadoria paga pela Previdência Pública ao instituir o fator previdenciário. A aposentadoria ficou menor do que ele havia previsto. A Previdência Complementar, como o próprio nome diz, tem uma função de suplementação do benefício. Por isso, o aposentado cobrou da entidade contratada a compensação relativa ao que deixou de receber pelo INSS. Conforme ressaltou o ministro Vilas Boas Cueva, em 2005, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar aprovou a alteração no regulamento do plano previdenciário, dispondo que o fundo não seria obrigado a compensar o prejuízo causado pelo fator previdenciário. Para o ministro, o que o aposentado alegou ser um direito adquirido, na verdade é apenas uma expectativa de direito. A questão agora está pacificada sob o tema 907 do rito dos recursos repetitivos do STJ. Este advogado especialista em previdência explica o que é o fator previdenciário. É uma regra que leva em consideração o tempo de contribuição, a idade e a expectativa de sobrevida do trabalhador brasileiro. E hoje é o último dia de expediente do primeiro semestre do Judiciário. A partir de segunda-feira começa o recesso. Nesta quinta-feira, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, apresentou um balanço dos julgamentos na Corte. No primeiro semestre de 2019, mais de 7.800 ações foram julgadas pelo plenário e pelas duas turmas do STF. No total, foram realizadas 63 sessões plenárias, 2 solenes, 40 presenciais e 21 virtuais, nos quais foram julgados mais de 1.600 processos. Já nas turmas, foram realizadas mais de 1.200 sessões presenciais e quase 5.000 virtuais. Foram julgados mais de 6.200 processos. O desafio é apresentar uma Suprema Corte no mundo que tenha, num semestre, julgado tantos feitos. Um semestre altamente produtivo, profícuo e com temas que todos nós sabemos e rememoramos altamente relevantes, doutora Raquel Dodge, senhores advogados, para a nação brasileira. Ao longo do semestre, a Corte julgou processos importantes, entre eles a criminalização da homofobia, a confirmação da competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns quando há conexão com os crimes eleitorais, a constitucionalidade do transporte individual por aplicativo e ainda afastou a possibilidade de trabalhadoras grávidas e as que estão amamentando de trabalharem em local insalubre em algumas hipóteses. E com o recesso, os prazos processuais no Supremo Tribunal Federal ficarão suspensos do dia 2 a 31 de julho. Os prazos que se iniciam ou terminam nesse período ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia de agosto. A Secretaria do Tribunal vai funcionar e o atendimento ao público será de 1 às 6 da tarde. E no próximo bloco vamos falar sobre partilha de imóveis e também de dívidas na hora da separação. O ex-marido deve reembolsar e indenizar a ex-mulher por não ter quitado a dívida de um imóvel da família que foi financiado. O presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, participou hoje do Encontro Nacional dos Usuários do Sistema Eletrônico de Execução Unificado. O evento reuniu representantes de tribunais que estão ajudando a cadastrar processos criminais em todo o país. A parceria é do CNJ com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O Sistema Eletrônico de Execução Unificado já está sendo implementado em 20 tribunais brasileiros. Com ele, vai ser possível acompanhar com mais precisão a situação de presos que cumprem pena em regime fechado. É nossa obrigação e nosso dever darmos exatamente a dignidade de toda pessoa humana, não só de todos os seres humanos que estão em liberdade, que cumpram com as suas obrigações, mas também com aqueles que descumpriram a lei e que estão sofrendo com a pena aplicada. Mais de 90% dos processos de execução penal já foram cadastrados. Hoje, de acordo com dados nacionais, o Brasil possui 797 mil detentos. É a terceira maior população carcerária do mundo. O Sistema Eletrônico de Execução Unificado possibilita, assim,
a correta execução penal e a racionalidade no emprego da pena privativa de liberdade, a automatização dos cálculos judiciais para com que o tempo de cumprimento da pena não se estenda além do sentenciado. Os dados relativos à execução penal poderão ser mais bem compreendidos e os advogados e os interessados terão acesso às informações prisionais. A medida atende à Resolução 223 do Conselho Nacional de Justiça. A expectativa da Organização das Nações Unidas é que o Brasil supere a atual crise carcerária. Sistemas que oferecem ao apenado condições adequadas de cumprimento de sua pena e, ao mesmo tempo, constroem trajetórias de reintegração desses indivíduos à sociedade, alcançam melhores resultados na pacificação social. A separação de um casal é normalmente um processo complicado, ainda mais quando envolve filhos e a divisão dos bens materiais. Nesse momento, o casal decide o que vai para cada um: casa, carro, móveis e por aí vai. Mas se eles tiverem dívidas a pagar, isso também é dividido. Olha só esse caso. Em São Paulo, um ex-marido vai ter que reembolsar e indenizar a ex-mulher porque não pagou o financiamento do imóvel da família. Quando fez contrato de união estável com o namorado, Laila resolveu comprar um apartamento sozinha. Só que na separação, o parceiro reivindicou metade do imóvel. Por conta do regime jurídico da união estável, eu não tive como provar por A mais B que aquele imóvel era meu, porque não foi perguntado a mim o regime jurídico lá da união estável. O que vai determinar como será a partilha de bens do casal é o regime a ser adotado no casamento. São eles: comunhão parcial de bens, separação total de bens, comunhão universal de bens e participação final nos aquestos, que tem algumas regras específicas. No caso do regime parcial, por exemplo, assim como os bens, as dívidas também podem ser divididas entre o casal, desde que seja provado que foi adquirida em benefício da família. Foi o que aconteceu com um casal de São Paulo. O Tribunal de Justiça do Estado reconheceu que o ex-marido deve reembolsar e indenizar a ex-mulher por não ter quitado a dívida de um imóvel da família que foi financiado. Ele tinha se comprometido em acordo judicial a pagar as parcelas, mas não cumpriu. A ex-mulher assumiu sozinha a dívida para não perder o imóvel onde mora com os filhos. Agora o homem vai ter que reembolsar a mulher em R$158 mil e ainda vai ter que pagar pouco mais de R$15 mil por danos morais. Este advogado explica que tudo o que for adquirido pelo casal deve estar documentado. Essa organização financeira, o registro especificado disso nas declarações de imposto de renda, eles são fundamentais para que a gente consiga, no momento da partilha, definir o que é bem anterior à união e bem adquirido no curso da união, bens individuais de um, bens individuais de outro e dívidas individuais de um ou de outro. E sobre o assunto, vamos conversar agora com a advogada Ângela Pinheiro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui de novo, gente. Prazer é nosso. Vamos começar tirando uma dúvida. Os bens respondem pelas dívidas? É assim que funciona? Então, o correto é exatamente isso, Galton. Os bens do casal, eles respondem pelas dívidas do casal. Isso não pode ser esquecido. Mas, na prática, é plenamente possível que as pessoas, em sede de composição, conciliação, possam tratar de maneira diversa. Você vai ficar com esse determinado bem, eu me comprometo a pagar essa dívida, isso existe, então acontece. Agora, todas as dívidas entram nessa divisão ou a gente tem aí um detalhe que deve ser levado em consideração? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o próprio regime de bens, a gente já tratou a respeito disso, né? O segundo ponto é a questão do artigo 1664, que vai falar que o que responde é aquelas dívidas que você contraiu em razão de um benefício familiar. E aí a gente vai entrar na discussão da prova. Então, a dica que eu deixo a vocês é tomar cuidado e se ater ao regime, porque é o regime que vai determinar a presunção. Então, por exemplo, no regime legal, que é a comunhão parcial de bens, a gente tem uma presunção de que tudo que foi contraído de dívida ou os bens adquiridos vão ser do casal. Então, cabe a você fazer uma prova contrária nesse sentido. E essa prova nem sempre é fácil. Então, a gente tem que se atentar a isso e se preocupar com isso até antes de casar.
Por que é difícil provar nesse tipo de caso? Não, porque a gente pode ter várias situações. Alguém compra um carro num valor super elevado e era um carro de luxo e etc. E como que você vai alegar que isso não era em benefício familiar? Todo mundo utilizava esse carro. Então, nem sempre é tão fácil. Então, é delicado. Agora, no caso de uma poupança, por exemplo, a pessoa tem aquelas economias guardadas, casa, continua alimentando aquela poupança, entra na divisão também, esse exemplo? O que entra na divisão, em todos os casos, é o que você vai alimentar mais naquela poupança, na constância da união. Mas quando a gente fala de poupança, a gente tem que pensar em duas coisas. Uma é, em caso de divórcio, vai partilhar ou não vai, e outra é sobre a penhorabilidade disso em caso de dívida. Então, vamos lá. Se a gente pensar num divórcio, na parte de divisão patrimonial, a poupança nada mais é do que um saldo em conta. Então, assim como qualquer aplicação financeira, se você tiver um regime legal e ela foi adquirida na constância da união, vai partilhar. Então, a mesma coisa, ela pode ser utilizada para pagar a dívida e eu, inclusive, sugiro que façam isso. Agora, de outro lado, se você já tem um credor executando, buscando penhorar essa poupança, a gente já tem um artigo 833, salvo engano, do Código de Processo Civil que fala que não pode penhorar até o limite de 40 salários mínimos. A dica como especialista, advogado especialista em família, é conversar sobre a questão dos regimes. O casal tem que conversar bastante antes de casar para não ter dor de cabeça depois, então, né? Assim, a dica que eu deixo sempre, assim, a quem está aí nos assistindo, ou até mesmo qualquer colega, etc., é, primeiro, esteja assistido por um bom advogado. Segundo, tenha calma na hora de arrolar esses bens e dívidas, porque muitas vezes a gente só pensa naquela dívida muito fácil, essa que foi tratada, é um financiamento de um imóvel, todo mundo sabe que foi contraído, é uma dívida vultosa, mas tem dívida de aluguel, tem dívida de TV a cabo, tem coisas do dia a dia que passam desapercebidas. E o terceiro ponto é formalize, porque se você não tiver formalizado, vai valer uma presunção que às vezes é contrária aos seus interesses, e aí você, de repente, está lá de boca, conversou sobre isso, falou que tal pessoa iria ficar responsável por aquela dívida, não ficou. Se você não tiver formalizado, de repente você vai ter que responder por isso. Rapidinho, doutora, para a gente finalizar, a diferença Claro. entre pessoa física e jurídica. Eu adoro falar sobre isso porque eu acho que é um tema delicado e que nem sempre é compreendido. A pessoa jurídica, ela não pode ser confundida com a pessoa física, porque elas têm personalidades jurídicas distintas. Então, a dívida não é automática, não é dessa forma. E aí a gente tem que pensar sempre que é cotas de direito patrimonial. Então, as pessoas ficam todas felizes, querem dividir quando a empresa está muito bem e quando não está, é isso aí. Maravilha, doutora Ângela. Obrigada mais uma vez pela participação. Boa tarde. Imagina, obrigada a vocês. Obrigado. E a seguir, em Minas Gerais, Justiça faz parceria com a universidade para capacitar presos. Os detentos também passaram por cursos. A intenção era que os produtos feitos em madeira, argila e papel machê tivessem um refinamento. Um motorista de caminhão de lixo vai receber adicional de insalubridade em grau máximo. Os ministros da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho consideraram que, além de dirigir o veículo, o empregado ajudava na separação do material recolhido. O motorista de caminhão de lixo pediu na Justiça o pagamento do adicional de insalubridade de 40% por entrar em contato com os resíduos recolhidos. A perícia constatou que as atividades realizadas pelo motorista seriam consideradas insalubres caso ficasse comprovado em audiência que ele tinha contato com o lixo. Uma testemunha confirmou que o profissional ajudava na separação do material e utilizava equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas e botas, sempre que necessário. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, manteve a sentença que havia negado o pagamento do adicional. Para o TRT, a principal atividade do empregado era a de motorista, não tendo contato permanente com o lixo. E quando isso ocorria, usava equipamento de proteção individual. No recurso do exame de revista do motorista ao TST, a relatora do caso, ministra Maria Cristina Peduzzi, destacou 2 pontos do processo: a conclusão da perícia de que as atividades eram consideradas insalubres em grau máximo e a confirmação de que elas se enquadram na norma reguladora número 15 do extinto Ministério do Trabalho. Os 2 requisitos são exigidos pela súmula 448 do TST, para que o adicional seja concedido.
Por unanimidade, os ministros entenderam que o motorista ajudava na separação do lixo orgânico e determinaram o pagamento do adicional de 40% em grau máximo ao empregado. O Tribunal Superior do Trabalho homologou acordo entre o Ministério Público do Trabalho e a Starcom Nordeste. A empresa, integrante do Grupo Estrela, vai entregar brinquedos a instituições de caridade, escolas e hospitais de Sergipe. A audiência de conciliação foi conduzida pelo ministro do TST, Cláudio Brandão. A empresa havia sido condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em Sergipe a pagar indenização de R$ 500 mil por dano moral coletivo em razão de conduta antissindical contra integrante do sindicato representante dos empregados no Estado. A Starcom alegou dificuldades em arcar com o valor e propôs cumprir a condenação instalando brinquedotecas. Diante disso, o ministro solicitou um levantamento de escolas, hospitais públicos e entidades de acolhimento de crianças e adolescentes que poderiam receber os brinquedos. A sugestão do ministro, com base na proposta da empresa, foi acolhida pelo Ministério Público do Trabalho. Ao todo, 9 cidades do interior de Sergipe serão beneficiadas com 144 kits de brinquedos. O material será distribuído a 140 entidades de caridade, escolas de ensino fundamental, creches e hospitais. Quase 160 kits, valor de R$ 517 mil, valor total do acordo, que vai beneficiar uma comunidade grande da região de Itabaiana e, portanto, é um acordo que seguramente nós ficamos muito felizes em homologar. Eu destaco a atuação da empresa, no sentido de promover a conciliação, e também do Ministério Público do Trabalho, que desde o primeiro momento atendeu a nossa solicitação e, afinal de contas, chegou a bom termo o acordo. O Ministério Público sai bem satisfeito porque foi feito um bom acordo e a sociedade local é que vai ser mais beneficiada com a entrega dos brinquedos, alimentando a brinquedoteca, a educação e tudo mais. Eu acho que quem sai ganhando realmente é a sociedade. Foi muito benéfico porque deixamos de discutir os problemas sindicais que eventualmente teriam existido e beneficiamos a comunidade, as crianças de Sergipe como um todo, dos municípios vizinhos, que vão ter uma distração, vão ter na mão brinquedos educativos. A Lei de Execução Penal garante ao condenado o direito de reduzir a pena por meio do trabalho ou estudo. Em Minas, uma parceria do Poder Público com a Universidade Federal de Alfenas oferece capacitação profissional aos detentos. O primeiro artigo da Lei de Execuções Penais trata da inserção do condenado na sociedade. Esse regresso depende, entre outras coisas, de estar alinhado com os valores sociais. Eu acho que a reconstrução de valores, ela passa pela capacitação, seja através de uma educação regular, seja através de uma oportunidade de trabalho. A lei também trata da cooperação entre a comunidade e o Estado nas atividades de execução de pena. É o que vem acontecendo no sul de Minas. Uma parceria do Poder Judiciário com a Unifal, Universidade Federal de Alfenas, colocou em ação o projeto Escola de Cidadania. Cada dia, a sala de aula é ocupada por um grupo de uma cela diferente. Nesses encontros, eles têm desfrutado de oportunidades especiais. Poder ter um entendimento de coisas que na rua a gente não tinha oportunidade. Então, aqui dentro, eu estamos transformando no dia a dia. Além de adquirir conhecimento sobre o mundo, eles também têm a chance de conhecer melhor a si próprios. Às vezes a gente dividir a nossa angústia, por muitas vezes nós passamos por aflição, tristeza. A gente falando sobre isso nos ajuda muito. Funciona, como você mesmo tem dito, como uma terapia, funciona como um conforto. O eixo do trabalho ainda está em fase de implantação pelos parceiros da Unifal. Mas o repasse de penas pecuniárias já está permitindo que uma associação ensine um ofício aos detentos, a marcenaria. A cada peça que sai, a gente acaba se transformando com ela, né? Mostra que a gente é capaz, sim, de também desempenhar aquilo. Eu achei bonito, achei legal, muito interessante e descobri que eu também sou capaz de fazer aquilo, né? Édipo e os outros sentenciados que trabalham na oficina foram escolhidos pela Comissão Técnica de Classificação do Presídio. Aqui dentro, ele tem a oportunidade de aprender, de poder profissionalizar, de poder usar o que ele está aprendendo aqui lá na rua. Então, tudo isso contribui até para o bom comportamento. Os detentos também passaram por cursos. A intenção era que os produtos feitos em madeira, argila e papel machê tivessem um refinamento. Esse objetivo foi alcançado.
Basta conferir as peças expostas na loja que foi aberta no centro da cidade. O que a loja arrecada com as vendas é reinvestido no projeto e na manutenção da oficina. Iniciativa que pode se traduzir em economia para o Estado. É muito melhor para o poder público investir nesse momento, no Reeducando, do que ter que investir novamente na futura prisão dessa pessoa. E a Livraria do Supremo Tribunal Federal ganhou um novo espaço que foi inaugurado na noite dessa quinta-feira. A livraria agora fica na entrada do anexo 1 do Supremo. Aqui o cidadão encontra publicações sobre jurisprudência. A mais vendida é esta coletânea sobre a Constituição. Também tem souvenirs como agendas e blocos de notas. A livraria funciona há 9 anos e já vendeu mais de 46 mil produtos. Os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Dias Toffoli, presidente do STF, participaram da inauguração do novo espaço. A livraria do STF tem por missão divulgar a jurisprudência e a memória institucional da Corte. Ela oferece conteúdo digital gratuito e publicações impressas que podem ser adquiridas por magistrados, servidores, advogados, estudantes e o público em geral. Trata-se, portanto, de empreendimento social sem fins lucrativos e de importante canal de comunicação do STF com a sociedade. E a gente fica por aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde para você, até segunda.